E aí, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gui Antunes e bem-vindos a mais um Casos do Mundo. Hoje eu trouxe pra vocês a história de um homem que disse estar possuído pelo demônio no momento em que cometeu um grave assassinato. Essa história será retratada no filme Invocação do Mal 3, que está previsto para sair em setembro de 2020. Então fica comigo e bora conferir esse caso. Arne Cheyenne Johnson era namorado de Debbie Glatzel, que por sua vez era irmã de David Glatzel. E em fevereiro de 1980, Debbie e Arne acham a Casa dos Sonhos. Essa casa era localizada em uma região de bosques que ficava em Connecticut, nos Estados Unidos. O David tinha 11 anos, a Debbie 26 e o Arne 19. E naquela felicidade de terem conseguido a casa, de estarem casando, eles resolvem ir até o local para fazer uma grande faxina, uma grande limpeza, antes de realizarem a mudança. Então, durante essa faxina, eles acabam encontrando em um quarto um colchão de água que o inquilino anterior havia deixado. Mas eles não dão muita bola, afinal de contas era só um colchão de água, né, que mal tinha. Então eles resolvem se separar para conseguir terminar essa faxina mais rápido. E o David, que tinha apenas 11 anos, fica nesse quarto onde estava o colchão de água. De repente, o David sai correndo para fora da casa e a Debbie e o Arne então vão atrás para ver o que tinha acontecido. O David, então desesperado, conta para Debbie e pro Arne que ele havia visto um velho de camisa xadrez e calça jeans que empurrou ele e disse para ele ter muito cuidado. A Debbie então não dá muita bola e eles resolvem que vão terminar a faxina. Então eles terminam a faxina e depois que terminam, eles resolvem voltar para casa da mãe da Debbie, que ficava em Brookfield. À noite o David estava no seu quarto de pijama, prestes a dormir, e então ele avista aquele homem de novo. Mas dessa vez ele diz que o homem estava com a pele toda queimada e ele também tinha pés de cervo. Pálido de medo, o David vai até a sala e conta para sua mãe que ele havia visto um homem com tais características. A mãe do David então acredita nele porque ela já vinha fazendo leituras sobre o mundo sobrenatural. A partir desse dia, a família começou a sofrer muito com manifestações sobrenaturais e a mãe do David dizia que ele sempre ficava gritando e ele também falava que estava sendo enforcado por mãos invisíveis. Inclusive, a pessoa que mais sofria era a mãe do David, porque durante essas manifestações ele cuspia nela, batia nela. Inclusive um dia ele ameaçou a própria avó com uma faca. O Arne morava com sua mãe e com suas irmãs quando a Debbie pediu para que ele viesse ajudar ela e a mãe a cuidar do David, porque a coisa tava saindo assim, fora do controle. Nesse momento, a família já precisava ficar amarrando o David na cama e também se revezar durante a noite para ficarem cuidando do menino. A família, sem saber o que fazer, sem ter noção nenhuma do que estava acontecendo, procura a igreja, mas eles foram orientados apenas a acender velas e orar bastante para ver se alguma melhora acontecia. A partir daí, a família toda começa a ver as manifestações. Eles contam que constantemente ouviam barulhos no porão, livros caindo, inclusive um dia, a sanduicheira bateu assim com tudo no teto sem explicação nenhuma. A Debbie fala que também nessa época ela viu um rosto com dentes pontudos e olhos negros que tentou enforcar ela. Inclusive nesse dia ela saiu com um arranhão que é assim inexplicável. Tudo isso aconteceu em 12 dias e a mãe do David, sem ver melhora nenhuma com a reza, ela decide ligar pro casal Warren. Assim que a Lorraine chega na casa, ela diz que a energia era pesadíssima. E o Ed então começa a fazer algumas entrevistas com a mãe, com a irmã e com o Arne. E assim que ele chega pra fazer a entrevista com o David, a Lorraine já pede pra ele parar porque ela tá vendo o demônio em cima do David. A Lorraine diz que viu uma sombra negra em cima do David, então imediatamente ela liga pra alguns padres pra que eles venham fazer um exorcismo. Porém, como a família do David não passou nos testes psicológicos que a igreja pede, eles fizeram apenas algumas liberações, que são uma espécie assim de exorcismos menores. Vendo todas as liberações e todo o caso, os Warrens concluem que o David tinha 43 demônios no seu corpo. E é nesse momento que os pais do David começam a procurar ajuda psicológica. Mas os psicólogos dizem que ele tinha
apenas um déficit de atenção, não era nada de grave. Depois das liberações, o David começou a ter algumas possessões menores, e em uma dessas possessões, o Arnie ficou assim chocado, porque ele não aguentava mais, então ele pede para que o demônio use ele, que entre nele, porque ele não aguenta mais ver o David daquele jeito. Passam alguns dias então, e o Arnie acha que não aconteceu nada com ele. Então em 1980, ele e a Debbie vão morar naquela casa que eles alugaram lá no começo, porém a Debbie conta que o Arnie já tinha alguns sinais assim meio estranhos. Então um dia, já nessa casa alugada, a Debbie conta que o Arnie estava olhando pra janela e de repente ele fala que ele estava vendo o demônio. E aí do nada ele começa a rosnar pra ela, assim, feito um cachorro, e ela fica totalmente assustada, então ela dá um tapa na cara dele, mas ele continua rosnando, então ela dá o outro tapa na cara dele, e aí ela diz que ele voltou pra realidade, mas que ele não lembrava de nada que tinha acontecido. Depois disso, a Debbie diz que as possessões foram mais frequentes durante a noite e também se manifestava às vezes na missa. E é no meio de tudo isso que a Debbie consegue um emprego num canil que era comandado pelo Alan Bono. O Alan tinha 40 anos e ele se mudou para os Estados Unidos justamente para cuidar desse canil que era da irmã dele. Em cima do canil tinha um apartamento e era lá que o Alan morava. Porém, o bendito fruto não entendia nada de canil e a Debbie tinha que fazer tudo sozinha, porque ele pegava, sentava lá e ficava só bebendo, segundo ela. Então, geralmente, ela levava algumas pessoas para ajudar ela no trabalho ali no canil. Então, no dia 16 de fevereiro de 1981, o Arnie liga pro seu trabalho, dizendo que ele não vai trabalhar naquele dia porque ele não tá se sentindo muito bem. Então, ele, a Debbie, as duas irmãs do Arnie e uma prima vão até o canil para ajudar a Debbie. Nesse dia, o Alan sai para comprar comida pro almoço e ele acaba voltando com algumas garrafas de vinho. O Arnie e a Debbie acabam bebendo um pouco, mas o Alan diz que encheu a cara. Depois de beber e comer, diz que o Alan ergueu o som no último e isso irritou demais o Arnie. Um pouco mais tarde, mas no mesmo dia, o Alan convida eles então para subir até o apartamento e eles acabam pedindo uma pizza. Chegando no apartamento, dizem que o Alan ergueu o som da televisão no último, irritando mais uma vez o Arnie, e também que ele ficava fazendo assim, ó, com a mão, o que deixou o Arnie também assim mais irritado ainda. Nesse momento, a Debbie conta que ela já estava tendo um mau pressentimento de que alguma coisa ruim ia acontecer naquele dia. O Arnie decide descer até o carro para pegar algumas coisas e a Debbie fala então para as meninas descerem as escadas correndo. É nesse momento em que elas descem as escadas que o Alan segura a prima do Arnie. O Arnie não gosta nada porque o Alan segura de uma maneira meio sexual a menina. Então o Arnie manda o Alan soltar, o Alan não solta. E é nesse momento que diz que as coisas acontecem. Segundo elas, as irmãs do Arnie correm pro carro, enquanto a prima e a Debbie tentam segurar o Arnie para que ele não faça nenhuma bobagem. Mas elas dizem que o Arnie tava assim tipo uma pedra e ele não se mexia do lugar. Era praticamente impossível tirar ele dali. Elas falam que nesse momento o Arnie começa a rosnar tipo um cachorro. E ele fica assim, indomável e esfaqueia o Alan. Em seguida ele sai correndo pra floresta e não olha pra trás. A Debbie diz que ficou em choque, olhando o Alan segurar o seu peito, até que ele caiu de cara no chão e aí nesse momento ele já estava morto. O Arnie foi encontrado a 3 quilômetros de distância da cena do crime. No dia 17 de fevereiro de 1981, a Lorraine liga pra polícia dizendo assim que o Arnie tinha feito aquilo porque ele estava possuído pelo demônio, que não era ele, então ele não poderia ser considerado responsável pelo crime. Essa foi uma das teses, inclusive, usadas pelos advogados, que diziam que como o Arnie estava possuído, ele não poderia ser responsável. Inclusive, em uma entrevista, um advogado do Arnie diz que, como o sobrenome do Alan era Bono, que em italiano quer dizer bom, o demônio matou o Alan porque o mal quer sempre vencer o bem. Tipo isso. Os Warren estavam do lado do Alan o tempo todo. Inclusive eles falaram que as facadas eram muito profundas, logo aquilo não podia ser causado por uma pessoa humana. Inclusive os Warrens falavam que não era para a justiça ver apenas o assassinato. Eles precisavam ver tudo o que havia acontecido antes com o David, do Arnie pedir para os demônios possuírem ele e tudo mais. Os Warrens classificaram esse caso como 9,5. Então assim, meio estranho, né? Porque o caso teve de tudo, morte, possessão de 2 pessoas, e o caso teve só 9,5 de classificação. Então assim, é bem esquisito mesmo. O que será que tinha que ter demais pro caso ser considerado 10? Durante a prisão do Arnie, o David ainda tinha algumas pequenas possessões,
o que foi usado pelos advogados como um argumento de defesa. Durante o julgamento, os advogados do Warren usam todos os argumentos possíveis, mas o juiz não aceita e condena ele mesmo assim. Inclusive, a mãe do David se mostra assim muito brava, porque como é que as pessoas acreditam em Deus e não acreditam no demônio? Ela ficou assim tão possessa. No dia 24 de novembro de 1981, o Warren é considerado culpado e pega de 10 a 20 anos de prisão, mas ele é liberado com 5 anos por bom comportamento. Como o caso ficou mundialmente famoso, os Warrens escreveram em 1983 o livro The Devil in Connecticut, e foi assim um sucesso de vendas. Depois de preso, o Warren virou um homem calmo e triste, mas mesmo assim a Deb se casa com ele na prisão. A Lorraine conta que durante as liberações o David citava palavras da Bíblia e também do livro Paraíso Perdido, e que depois ele sempre ficava com muitas marcas roxas no corpo. Uma das facadas pegou da barriga até o coração do Alan, e durante o julgamento o Alan sempre falava a frase "o demônio me fez fazer". E a maior dúvida nisso tudo é que, tipo assim, durante a prisão e durante o julgamento não foi feito nenhum exorcismo no Warren. Então assim, se ele tá liberado hoje em dia, ele ainda tá com o demônio no corpo, o que é meio estranho. Mas é isso, o importante é que em setembro a gente vai ter o filme, vamos ver o que eles vão aprontar nisso tudo. Então não se esquece de me contar aqui embaixo o que vocês acham disso, vamos conversar porque eu tô bem curioso pra saber a sua opinião. Então é isso, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo se você gostou desse vídeo, de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos casos, e de me seguir nas redes sociais, que por lá a gente pode conversar bastante, debater, e vocês podem inclusive me mandar sugestões de próximos casos. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Uou!